Tá. Bom, boa noite então, pessoal. Então, só para lembrar quem foi chegando agora, pode ir baixando essas duas bases que estão na pasta dados do Blackboard, né? Então, customers.zip e New York Flights. O New York Flights, aí você pode descompactar, porque acho que tem 4 ou 5 bases de dados nesse arquivo, tá? Então, alguns recados para quem ainda não viu, na pasta das listas, a gente já colocou o gabarito da lista 1 e o da lista extra, né? Então tem 2 notebooks ali com as soluções. Então o ideal é que você tente resolver mesmo antes de olhar a solução para treinar e para praticar, né? Ver se você realmente está entendendo esses conceitos. E também na pasta da PS, agora tem a instrução mais detalhada, tá? Então, deixa eu abrir aqui só para soltar nos comentários. Então, sem exceção, os grupos têm que ser de até 4 integrantes e todo mundo da mesma turma, tá? Então, não pode fazer grupo com pessoas de outra turma e nem grupo de 5 ou mais pessoas, tudo bem? Se quiser fazer individualmente, pode fazer também, mas até no máximo até 4 integrantes, tá? Aí define o grupo. Depois que vocês definirem o grupo, aí vocês podem discutir qual conjunto de dados vocês querem analisar, tá? Então, se ninguém no grupo não tem ideia de nenhum conjunto de dados, nada, a gente colocou aqui no arquivo algumas sugestões de lugares que vocês podem procurar conjuntos de dados. E, assim, são sugestões, tá? Então, você pode pegar um conjunto de dados de qualquer lugar que você escolher, mas se você não tiver ideia, pode começar olhando por esses cinco sites aqui. Então, define o conjunto de dados. Uma vez que vocês definiram, manda um e-mail para mim e fala assim, olha, o nosso grupo, fala o nome dos alunos do grupo e fala, nós vamos utilizar tal banco de dados e manda para a gente o arquivo do banco de dados ou o link para o download, tá? Porque se dois grupos escolherem o mesmo conjunto de dados, aí o que mandou primeiro vai ter a preferência, tá? Pode falar, Gustavo. Tiago, eu posso escolher uma base de dados do R ou do Python, como por exemplo assim, no R tem aquela base de dados chamada Boston, da análise de Certo. casos. Tipo, tá valendo essas também? Pode, tá valendo, sim. Tá valendo, tá? Acho que Fechou. não tem restrição, não. Obrigado. De nada. Bom, e aí nós colocamos também aqui os critérios para correção, né? Então depois dá uma olhada ali com detalhe, tá, pessoal? E não deixa isso para a última hora. Vocês têm uma data limite para entregar, mandar para a gente o grupo e o conjunto de dados. Mas quanto antes vocês definirem isso, começar a trabalhar também, praticar, melhor para vocês, tá? Então o Nicolas está falando que se alguém estiver procurando grupo ou mais um integrante, pode me chamar. Aí também, a outra turma, o pessoal foi fechando o grupo no chat aí também, pessoal. Se vocês quiserem escrever dessa forma, quem está sem grupo aí, também quiser ir combinando, aí pode ficar à vontade, tá? Ô, Tiago, um comentário. Alguns alunos tinham até falado que vieram falar comigo se teria algum momento de troca, assim, sabe, durante a aula que desse para combinar esses grupos. Então, acho que é importante isso que você falou agora, deles irem falando pelo chat, porque o que alguns alunos que vieram falar comigo comentaram é essa questão de como essa disciplina é eletiva, acaba que não conhece muita gente aqui na turma e tal. Então, acho que é isso que o Thiago comentou, é importante, de vocês irem conversando por aqui, enfim, e conseguirem formar esses grupos. Isso também aqui no final da aula também, ou um pouquinho do intervalo também, se vocês quiserem discutir também, pode ficar à vontade, pessoal. Acho que aí só uma aula ou outra está mais apertada, assim, mas se estiver dando tempo assim, a gente deixa um tempinho no final também, ou no intervalo para que vocês discutam e façam grupos assim também, ou outras coisas do curso, do trabalho também, acho que é legal. Bom, eu vou então começar aqui o notebook, pessoal. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre Data Wrangling, né? Então, Data Wrangling, deixei aqui selecionado, é esse processo de você limpar os dados, processar os dados, arrumar, deixar os dados prontos para você fazer uma análise
ele pode ser uma modelagem ou só uma análise descritiva também, tá? Então, acho que com essa aula de hoje, a gente pegar tudo que a gente viu até essa aula de hoje, eu acho que você já faz muita coisa, assim, de ciência de dados, de análise de dados, com todos os conceitos que a gente vai ver até no final da aula de hoje, tá? Já é muita coisa, assim. Mas sempre relembrando, o importante é praticar muito, pessoal. Assim, pratica, testa, verifica se funciona, não funciona, tá? Programação, se você não ficar testando essas coisas, experimentando, você acaba não ficando fluente aí na prática, tá? Bom, se a letra estiver muito grande ou pequena, aí vocês me avisem, tá, pessoal? Então, vou começar importando as bibliotecas que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, primeiro, o NumPy. Vai usar o Pandas também. Acho que o Pandas é a principal biblioteca da aula de hoje, né? Vou importar também as funções do Plot9. Form. Então, quando estiver procurando as coisas, olhando na internet, você vai ver muita coisa assim em relação à visualização de dados, DataVis, né, com Z, Data Wrangling. Então, acho que é importante também a gente ir falando um pouquinho desses termos no curso, porque aparecem quando a gente está pesquisando coisas, procurando referências, né? Então, vamos começar hoje, pessoal, trabalhando com... Vamos criar um data frame aqui. Então, vou criar um data frame que eu vou chamar de alunos. Então, vou criar um data frame do Pandas. Então, data frame. Então, a entrada do data frame, eu posso definir o data frame como um dicionário, né? Então, vou colocar aqui como chaves. Então, a chave do meu dicionário vai ser o nome da coluna. Então, coloco aqui. A primeira coluna vai chamar nome. Eu vou colocar os valores em uma lista. Então, primeiro eu vou colocar João, Maria, Pedro, José e Francisco. Então, esse aqui é um data frame que tem uma coluna. Mas eu quero adicionar outra coluna, então eu continuo com o meu dicionário aqui. Coloco outra chave. E eu vou colocar o código. Então, essa outra chave eu vou colocar informações, nome da pessoa e a sigla da faculdade que aquela pessoa estuda. Então, é FGV, INSPER, FEA, PUC e INSPER. Então, se eu pedir para imprimir o data frame, falta a vírgula aqui no final, né? Então, o que eu estou criando aqui, pessoal, é um data frame que eu tenho, olha, o nome da pessoa e para cada pessoa eu tenho o código da instituição que aquela pessoa estuda. Tá bom? Então, data frame simples. A gente vai sempre tentar fazer, quando a gente está apresentando um conceito, de uma forma simples, com um conjunto pequeno, para a gente entender o que a gente está fazendo, como funcionam aquelas operações. E aí a gente consegue absorver bem o conceito e depois aplicar para os outros fica mais tranquilo, né? Mas se a gente conseguir ver no detalhe, ajuda muito a gente a entender essas coisas, tá? E aí vamos criar um segundo data frame, que eu vou chamar de escolas 1. Nesse data frame eu vou criar uma coluna chamada código. E eu vou colocar, olha, então, vamos pegar aqui o código da FGV e depois o código do INSPER. Vou falar instituição. Então, vou falar, olha, FGV é Getúlio Vargas e o INS é o INSPER. Escolas 1. Tá. Então, beleza. Tem um data frame com o nome do aluno e o código da instituição. E eu tenho um data frame escolas 1 com o nome e instituição da FGV e do INSPER. Aí eu vou criar um terceiro data frame que eu vou chamar de escolas 2.
fazer a mesma coisa. Olha, eu tenho o código. Só que aqui nesse 2 eu vou colocar o código da FE da AMB Morumbi. Eu coloco aqui instituição, economia USP, e vamos colocar aqui AMB. Beleza, pessoal? Tá aqui tudo bem? Tá. Então, aqui entra o primeiro conceito que a gente vai ver na aula de hoje, né? Olha, faz sentido eu deixar essas informações quebradas em 2 data frames, em 2 conjuntos de dados separados? Então, os dois estão falando a mesma coisa. Olha, o código e a instituição, por que eu vou ficar trabalhando com várias tabelinhas diferentes? Por que eu não deixo isso numa tabela única chamada escolas? Então, o primeiro conceito que aparece aqui para a gente, eu vou definir escolas, vai ser o concat. Então, do pandas, é o método do pandas, concat. Aí eu vou colocar a lista dos data frames que eu vou concatenar aqui. Então, escolas 1, escolas 2. E aí vamos imprimir esse novo data frame. Desculpa, pessoal, só... Beleza, vamos lá. Escolas 2 aqui, né? Então, o que a gente está fazendo aqui com esse concat, né? Eu estou pegando os data frames aqui, os conjuntos de dados, e estou empilhando. Para quem está acostumado com R, a gente está fazendo um bind rows aqui. A gente está colando, colocando um em cima do outro, tudo bem? Então, começo com o data frame, eu vou colando as linhas de um data frame um embaixo do outro, tá? Se esse índice de cada data frame faz sentido para a gente, tá vendo? Aqui é 01, 01, ele está repetindo. Se a gente não tem interesse particular nisso, a gente pode ignorar esses índices com o comando ignore index. True. Aí ele começa o índice desse novo data frame aqui empilhado. Então, 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então, o primeiro conceito que aparece aqui para a gente é de concatenar. Então, pego um data frame e coloco um embaixo do outro. Só que a gente pode, às vezes, ter interesse também em não fazer só isso. A gente pode falar assim, olha, vamos concatenar escolas 1, escolas 2. Vou fazer isso aqui, por exemplo. Então, a gente pode também concatenar lado a lado, né? Não preciso concatenar só um embaixo do outro. Eu posso colocar um do lado do outro, tá? Isso aqui não é o que a gente tem interesse no momento, mas eu vou deixar indicado aqui para a gente saber que se você precisar uma hora fazer isso, colocar um do lado do outro, juntar dessa forma, você pode usar o concat, aí é só olhar aqui o eixo que você quer fazer isso, né? Por linha ou por coluna, tá? Todas as funções eu estou usando aqui direto, pessoal, mas assim, eu recomendo sempre que quando você estiver estudando, dá uma olhada na documentação, tá? Da função, olha os argumentos, né? Vê quais são as possibilidades, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Thiago, como você fez isso? Só para o... Shift Tab. Shift Tab, perfeito. Isso. Aí sempre dá uma olhadinha, assim, tipo, ou olha direto na documentação, ou olha por aqui mesmo, tá? Isso aí. Olha os exemplos também, é bem interessante saber quais são todas as possibilidades, né? Bom, eu vou usar aqui esse comando, pessoal. Para vocês não vai funcionar, tá? Porque vocês não estão com a figura no computador de vocês, mas depois eu subo a figura também, tá? Então, isso aqui é só para falar como a gente pode agrupar alguns bancos de dados, tá? Eu vou deixar a figura aqui, porque depois eu vou voltar nela para fazer a discussão. Vou mandar ela aqui no chat, Thiago. Tá bom, Angélica. Obrigado. Então, bom, vamos lá. Não reparem que tá tudo meio zoado. Eu acabei fazendo isso aqui no PowerPoint mesmo, então tá tudo bagunçado ali, ó, as margens das figuras, né? Bom, então, como é que eu posso fazer? Uma coisa que eu posso ter interesse é falar assim, olha, eu quero pegar esse conjunto de dados alunos, e vamos pegar aqui escolas, eu quero
trazer a informação, olha, eu quero o nome do aluno, quero o código da instituição, mas eu quero também o nome da instituição. Então, FGV, eu quero saber a Getúlio Vargas, INSPER, FE, Economia USP, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar aqui, por exemplo, o método do Panas pd.merge. Então, eu falo alunos, depois o outro banco de dados escolas, né? E qual é a variável que é comum nesses dois data frames? Então, nessa coluna aqui chamada code, então ela que vai servir de chave para a gente, vai servir de ligação dos dois bancos, né? Porque, ó, eu quero juntar FGV com FGV, aqui eu não quero juntar FGV com FEA, né? Então, eu preciso falar qual é a chave que está ligando esses dois bancos de dados, esses dois data frames. Então, eu falo assim, olha, liga esses caras aqui de acordo com a coluna código. Vou fazer o seguinte aqui. Thiago, Pode falar. então o concat não funciona com 3 variáveis? Não, o concat funciona, só que o concat, o que ele está fazendo aqui, ó, ele está colocando na mesma linha FGV e FEA, tá vendo? Ele não importa a coordenação. Ele só está colocando numa tabela lado a lado. Só que nesse caso, eu não quero juntar uma tabela lado a lado, porque eu quero, olha, FGV, eu quero que venha Getúlio Vargas mesmo, não quero que venha, por exemplo, desculpa, aqui, quando está FGV, eu quero que venha Getúlio Vargas, não quero que apareça Economia USP do lado, entendeu? Vamos ver se fica mais claro assim aqui, ó. Vamos pegar Entendi sim, entendeu? Thiago, obrigado. De nada. Thiago, você Então- pode só mostrar a tela com o Escola Zoom, só para eu tirar um print. A tela com? O Escola Zoom, só para tirar um print. Ah, Escola Zoom. Tá, claro. Tá, valeu. Mandei aqui no chat também, tá? Valeu. Bom, então, o que está acontecendo aqui? Olha o alunos e olha escolas. O que está acontecendo aqui? Que tipo de junção que ele está fazendo esse banco de dados? Por exemplo, por que o José não aparece aqui? Porque tem um aluno chamado José, mas por que ele não está nesse banco de dados? Porque ele juntou pelo código, ele fez a correlação com o código. Uma tabela tem código e a outra também. Então ele pega com essas informações. Isso, porque, por exemplo, aqui não aparece a Imbi Morumbi? Porque aí não tem não na base da escola. Isso, o que ele está fazendo, se eu não estou falando nada, ele está pegando só quem aparece nas duas tabelas do código, né? Ó. Então, ó, FGV aparece nas duas, INSPER aparece nas duas, FE aparece nas duas. PUC aparece nas duas? Não, então ele não está retornando. Né? A Imbi Morumbi aparece nas duas? Não, então ele não está retornando. Então o que ele está fazendo, o tipo de junção que ele está fazendo, essa que ele chama de inner. Ou seja, ele está pegando só quem aparece nas duas tabelas. Tá? Então, olha, eu não falei nada. Por que ele está colocando o inner aqui? Então, lembra quando a gente viu na aula de funções, os argumentos default? Então, quando a gente vai colocar aqui pd.merge, então, por isso que é importante dar uma olhadinha sempre na função antes de usar pela primeira vez. Olha, aqui no how, o default é inner. Então, se você não falar nada, ele vai considerar esse inner, ou seja, vai retornar só quem aparece nas duas tabelas. Tá? Vamos levar para cá. Deixar o default inner. Tudo bem? Então, se eu não especifiquei aqui, fala assim, olha, que tipo de junção é inner, left, right ou outer, ele vai colocar como inner, padrão. Então, por exemplo, se eu fizer agora pd. Bom, aí, só que eu estou usando o método da classe, né, mas eu poderia fazer também assim, né? Então, alunos.merge escolas on igual code, né? Então, você vai retornar a mesma quantidade, né?
bem? Agora vamos ver outros tipos aqui, né? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Vou deixar comentado só para a gente saber que está da mesma forma aqui, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, agora ponto .merge, alunos, escolas, on, essa própria variável code, né, do código da instituição. Se eu colocar aqui agora left, então vamos olhar alunos e escolas, o que vai aparecer aqui? Que tipo de dados ele vai retornar? Fala para mim quais são os nomes que vão aparecer se eu fizer com left. Lembra? O left ele retorna todo mundo que está no banco da esquerda. Então, quais alunos, quais nomes ele vai retornar aqui? Ele vai retornar o nome de todos os alunos, né? João, Maria, Pedro, José e Francisco. Sim. Então ele está retornando aqui o nome de todos os alunos porque eu estou fazendo um left join. Ou seja, eu estou pegando esse banco de dados e estou falando assim, olha, se tiver o nome da instituição nesse banco de dados escolas, joga ele aqui. Se não tiver, deixa em branco. Então, olha, no nome das escolas tem PUC? Não tem, né? Então ele está deixando em branco. Tá? Ele está retornando um NaN aqui. Então, esse aqui é o left join. Então, olha, deixa todo mundo fixo ali que está à esquerda. Se tiver informação no banco da direita, traz. Se não tiver, deixa em branco mesmo, tá? Outro tipo de merge que a gente pode fazer seria o right join, né? O right ele vai retornar o quê, né? Então, se eu tenho à esquerda alunos, direita escolas, eu vou retornar todo mundo que tem ali esse banco de dados escolas, né? Então, por exemplo, o José vai aparecer no resultado desse merge aqui? Não vai, né? O José não aparece, né? Por quê? Como eu estou fazendo write, eu vou pegar todas as escolas que eu tenho código. Como eu não tenho o código da PUC, ele não vai retornar aqui a PUC. Então esse é o right join, porque eu estou pegando todo mundo que está no banco da direita, né? Bom, e aí por fim tem o alter, né? Então, acho que acabei digitando... Ficou ditado errado aqui, né? Acabou ficando com um T a mais ali no... Bom, vamos lá. d.merge, alunos, escolas, on. Então, a chave, o que está ligando esses dois bancos de dados é a variável code, né? O código da instituição. Se eu colocar aqui agora alter, então ele vai retornar o quê? Lembra, o alter, a gente pensa como união, né? Então ele vai retornar todo mundo que está no banco de dados alunos e todo mundo que está no banco de dados escola, né? Olha só. Então, por exemplo, aqui o José, que era da PUC, tem nome da instituição? Não. Mas aí ele deixa em branco aqui, mas ele agrupa nesse banco de dados. A Embi Morumbi, tinha algum aluno da Embi? Não. Mas ele deixa aqui como NaN, porque ele está considerando o merge alter, ou seja, a união dos dois conjuntos de dados. Mesmo que não tenha correspondência, ele deixa lá, né? Bom, esse daqui, todo mundo entendeu, pessoal? Left, right, inner, outer, join? O Thiago, eu entendi. Eu só queria saber se necessariamente precisam de 3 dicionários para fazer esse merge. De 3 dicionários? Porque o código é incomum entre os dois. Não sei se consegui transmitir o que eu queria perguntar. Tá. Tipo, ó, você tem 2 dicionários, certo? Você tem o código ali em cima e o valor. Quer dizer, você tem o nome, colocou o nome e o código. E aí você fez outro dicionário embaixo com a instituição e eu acho que o código.
Isso, só para a gente falar os conceitos, falar a mesma coisa. O dicionário, por exemplo, nome, código de instituição, isso aqui é um dicionário, né? Mas o que a gente está criando é um data frame. Aí, beleza, eu tenho um data frame chamado alunos e escolas, onde eu concatenei, e eles têm uma variável em comum, que é a variável code. Perfeito, vamos lá. Não, a dúvida a partir daí, acho que você já respondeu. É que a variável code está em comum entre as duas, aí você consegue dar um merge. Sempre vai ter que ter esse elemento. Isso, aqui eu estou colocando exemplos simples como tá code. Agora, acho que foi perfeita a sua pergunta, Lucas, porque é justamente o gancho do que eu vou apresentar agora. Então, olha, se eu tenho uma coluna com o mesmo nome, basta eu colocar, olha, faz esse agrupamento aqui, essa junção, on, com base nessa variável code, tá? Mas, pode não ser assim, né? Vamos pegar esse banco de dados escolas, vamos pegar aqui columns, e eu vou mudar o nome dessas colunas, tá? Então eu vou falar assim, olha, onde era code, eu vou dar um nome diferente, eu vou chamar de sigla. E aí depois de instituição eu vou deixar de inst mesmo, tá? Então vamos imprimir esses columns. Siglas. Então, olha, essa coluna antes era code, certo? Agora eu mudei para siglas, né? Então, se eu fizer agora, por exemplo, pd.merge, aí eu coloco alunos, escolas, on igual code. Bom, se eu executar só isso aqui, o que está dando pau agora? É o nome ali, você tem que mudar para siglas. Print escolas, print alunos. Dá para siglas. Então, qual o problema que está acontecendo aqui, né? Eu tentei siglas e tentei code. As colunas não têm o mesmo nome? Isso, as colunas não têm o mesmo nome, né? Então, como é que eu posso falar assim, olha, o banco da esquerda você vai buscar por code, no banco da direita você vai buscar por siglas. Então, aqui a gente vai usar, olha, left on. Então, no banco alunos, que é esse segundo aqui, você vai procurar por code. E no banco da direita, right on, você vai procurar por siglas. Aí, quando eu faço isso, ele faz o inner join. Então, se você já tem uma coluna com o mesmo nome, o que é bastante comum, você pode colocar on direto o nome daquela coluna. Agora, se aquela coluna traz a mesma informação, mas está com nomes diferentes em cada tabela, em cada base de dados, aí você pode nomear explicitamente. Então, left on code e right on siglas. Tudo bem? Só que aí acontece uma coisa meio chatinha aqui pra gente, né? Então, aparece uma redundância aqui, né? Então, se eu já estou falando que a variável code do meu banco de dados alunos e a variável siglas do meu banco de dados escolas é o que faz a junção, faz a chave desses dados, então eu não preciso manter essa variável code e siglas aqui no meu banco de dados. Eu posso excluir uma, né? Então, só para a gente ver aqui também, a gente pode usar a função drop, tá? E aí eu posso dropar observações pelas linhas ou pelas colunas. Como eu quero tirar uma coluna aqui, eu vou colocar o nome da coluna que eu quero tirar, sigla, e aí se eu não falo nada, ele vai procurar o nome desse índice aqui. Só que como eu quero por coluna, eu preciso falar, olha, axis, o eixo que você vai procurar é o eixo da coluna, então é o axis igual a 1. Aí, Faltou o S em siglas. boa. Então, aí a gente faz, olha, então junta essas tabelas, depois você pode excluir uma, aí você pode usar o drop quando você quiser tirar alguma variável do seu data frame, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tiago, só uma pergunta, para que serve se no final esse axis igual a 1?
Se eu não colocar nada, ele vai procurar por índice da linha. Então, por exemplo, se eu não colocar nada, ele vai dar um pau aqui porque não tem ninguém na linha que chama siglas, entendeu? Entendi. Como eu quero pegar pela coluna, eu preciso falar, ó, busca por coluna. Porque o default aqui é por linha, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu não falo nada, porque o default já é o que a gente já tem interesse, né? Mas quando não é o default não é o que a gente tem interesse, a gente precisa definir explicitamente, que é o que eu estou fazendo aqui no caso. Se eu colocasse, talvez pelo isso aqui do 0. Tirar aqui, né? Então, se eu dou um drop e coloco aqui o índice daquela observação, tá vendo que saiu o 0 aqui? Porque o drop e o default é de fazer por linha. Então, olha, tira ali o cara índice 0. Só que não é isso que eu quero fazer, né? Eu quero tirar por coluna. Eu coloco ali o rótulo, que é siglas, e é para falar para ele procurar por coluna x igual a 1. Ah, tá, entendi, obrigado. De nada. Bom, isso aqui é super importante, pessoal. Vocês precisam, assim, ter muita clareza, saber fazer isso aí faz parte do arroz com feijão e da análise de dados, ficar juntando essas tabelas, excluir variável também, tá? Então vamos pegar fazer uma leitura a partir de um banco de dados mais interessante. Então aqui a gente faz na mão um conjunto pequeno para observar. Então a gente olha o que está resultando, vê o que está faltando, por que está faltando, entende muito bem todas essas operações, tá? E aí a gente já fica em casa, fala assim, ó, então o merge, já estou em casa, sei fazer todas essas junções aqui com o banco de dados amanhã se eu precisar, né? Então vamos fazer a leitura da primeira base de dados que a gente baixou hoje, então customers, então read CSV. Essa é uma base única, né? Então customers.zip e ela está separada por ponto e vírgula, né? Eu vou imprimir aqui as 3 primeiras observações. No meu caso, está dentro da pasta dados, tá? Se para você estiver na raiz, apaga isso aqui. No meu caso, eu tenho aqui os notebooks, eu tenho uma pasta dados, né? Então, você fala, olha, vai dentro dessa pasta dados e aí procura esse customers.zip, tá? Então, aqui a gente tem uma base que a gente tem o ID do cliente, a gente tem o nome do cliente, a gente tem o nome do contato, o endereço, cidade, código postal e o país. Tudo bem? Então, a gente pode também pedir informação desse data frame. Então, a gente tem observações de 91 clientes, né? Tem as informações aqui das colunas, quanto está ocupando de memória, a classe desse objeto aqui, então pandas data frame, né? Bom, se eu quiser saber, por exemplo, quais são os países, então quais países eu tenho na minha base de dados, né? Como é que eu posso fazer isso? Assim, eu não quero saber quantos, assim, por exemplo, eu quero saber quais são os países, independente da frequência que eles aparecem, né? Alguém tem alguma sugestão? Uma seria, por exemplo, customers. Aí eu vou pegar aquela coluna que eu tenho interesse, aquele atributo country. Selecionei a série. Só que aqui, ó, México, tá vendo? Aparece mais de uma vez. Eu não estou interessado, né, nessas frequências. Eu estou interessado só em identificar os valores únicos. Então, uso unique. Então, quando eu faço isso, ele retorna um array com os valores únicos dos países, né? E se quiser deixar num formato mais amigável, você pode fazer uma coerção desse objeto aqui para a lista. Tudo bem? Então, se você quiser saber quais são os países que tem na minha base de dados, simplesmente .count, .unique já faz esse serviço, né? Bom, se eu quiser saber agora quantas observações eu tenho, então lembra que o banco de dados tem país e tem cidade.
Se eu quiser saber quantas observações eu tenho em cada cidade de cada país, como é que eu faço? Então, tem customers aqui. Eu quero fazer a contagem de país e cidade. Como é que eu faço? Value counts, eu acho. Value Boa, counts, aí você coloca o que você quer contar. Isso, aí como eu quero mais de uma variável aqui, eu vou colocar uma lista, né? Então eu quero contar, por exemplo, primeiro por country e depois por cidade. Beleza. Então eu fiz a contagem aqui, né? Se eu quiser deixar naquele formato que a gente está acostumado aqui no notebook mais amigável, eu posso reiniciar o índice, porque ele entende o country e o city como índice, né? E aqui, de fato, o valor é uma série, né? Então eu posso set index, aí traz para esse formato que a gente está acostumado, né? Bom, só que eu posso ter interesse e falar assim, olha, eu não quero saber a frequência absoluta, eu quero saber a frequência relativa. Como é que eu posso fazer então agora? Posso mudar isso aqui, eu colocar uma coisa super simples aqui, né? Eu posso pedir, olha, normalize igual a true. Aí ele apresenta aqui a frequência relativa, né? Tudo bem, então esse tipo de consulta, de contagem, frequência, ordenar os valores únicos, isso daqui é super comum quando a gente está pegando um conjunto de dados pela primeira vez, explorando, entendendo, né, as relações. Ou às vezes você precisa entender, mas quantos países tem na minha base para saber se está certo, alguma coisa assim. Então, isso aqui tem que estar aí para a gente que está analisando dados, né? Isso aqui tem que estar super claro assim, né? Bom, beleza, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos verbos fundamentais para essa parte de processamento de dados do data wrangling, né? Então, o primeiro verbo fundamental que a gente precisa para trabalhar com os dados seria um verbo, o filter, que vai funcionar para a gente para selecionar observações de acordo com algumas condições. Tá? Transform, como é que a gente adiciona ou modifica algumas variáveis. Aggregate, então como é que a gente consegue colapsar múltiplos valores, né, em um único valor. Então, por exemplo, calcular uma média, um desvio padrão, alguma coisa nesse sentido, e ordenar um conjunto de dados. Tá? Então a gente vai ver verbos fundamentais. Bom, e aí uma característica importante, sim, tem diferentes formas de fazer a mesma tarefa, tá? Então eu vou apresentar, para algumas coisas eu vou apresentar mais de uma forma e vou falar o que é o mais comum para a gente usar aqui, tá? Então vamos relembrar as colunas que a gente tem, né? Então se eu quiser selecionar algumas colunas de acordo com os nomes, né? Selecionando colunas. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um data frame onde eu tenha somente a coluna Customer Name ou Country, como é que eu posso fazer isso? Alguém sabe alguma forma de fazer isso? Então, uma forma é pegar aqui, olha, Customer, pego meu data frame, coloco entre colchetes, aí eu vou colocar uma lista. Olha, eu quero pegar o Customer Name, quero pegar o país, Country. Então, isso me retorna aquele conjunto de dados original Customers, só que filtrando, selecionando apenas essas duas colunas que eu indiquei aqui. Então, a gente pode selecionar as colunas dessa forma. A gente pode selecionar também Customers pelo lock. Então, olha, eu vou colocar aqui entre colchetes. Eu quero pegar todas as linhas, então coloco 2 pontos. E em relação às colunas, como é que eu quero selecionar? Aí eu vou colocar aqui o nome, os rótulos das colunas ou o nome das colunas, né? Name e country de novo.
essas duas linhas estão fazendo a mesma tarefa, tá? Bom, aí com o lock traz uma vantagem que a gente pode fazer isso. Por exemplo, se eu quiser selecionar, por exemplo, da coluna Customer ID até o Contact Name, eu quero selecionar essas 3 colunas, eu não preciso escrever o nome das 3 colunas. Eu posso colocar assim, por exemplo, 2 pontos, então, Customer ID até, por exemplo. Então, isso daqui é útil para selecionar intervalo. Então, eu coloco aqui 2 pontos, o intervalo onde começa e onde termina. Tá bom? Bom, tem outra forma de selecionar também. Customers com filter, com esse método filter. Então, aqui eu coloco só o nome mesmo da coluna, né? Como eu estou criando 2 colunas, estou usando o Customer Filter. Tudo bem? Então, eu posso selecionar entre colchetes aqui. Aí eu coloco a lista com o nome das colunas que eu quero, com o lock, né? Ou com filter. E aí o lock também você pode colocar um booleano, um true ou false, tá? Bom, e aí também tem o iLock que você pega pela posição, né? Então, por exemplo, tem também customers.lock, lock, e aí você pega aqui se eu quiser pegar a coluna com o nome, eu coloco a posição da coluna. Então, iLock, o iLock aqui é você dar a posição, tá? Então, não vou usar aqui, mas acho que é importante a gente saber que dá para selecionar dessa forma. Bom, aí o filter ele tem uma vantagem que a gente pode usar, selecionar essas... Vamos lá. Se eu quiser selecionar essas 2 colunas de outra forma, vamos lá, Customers. Por exemplo, eu posso usar o filter e selecionar essas colunas de acordo com uma expressão regular, né? Então, se eu quero selecionar Customer Name e Country, como é que eu posso selecionar isso aqui de acordo com uma expressão regular? Tá? Então, você não precisa decorar Você não precisa decorar as definições da expressão regular, mas é interessante você saber como é que funcionam essas coisas. Então, eu vou colocar a expressão regular, coloco entre aspas aqui. Então, se eu quiser primeiro selecionar toda a coluna que começa com C, como é que eu faço isso? Então, na aula 4, no final, eu deixei ali um dicionário das expressões regulares e coloquei as âncoras. As âncoras falam assim para a gente, olha, eu quero procurar uma coisa no início da string ou no final, tá? Então, como eu quero procurar toda a coluna que começa com C, eu vou usar aqui o acento circunflexo e C. Então, eu falo assim, olha, pega toda a coluna que começa com C. Tá? Então, se eu executo isso aqui, então legal, já pegou toda a coluna que começa com C. Como eu quero pegar aqui o Customer Name e o Country, como é que eu faço o segundo caractere? Se eu quero aqui no Customer, né, eu vou procurar um O. Tudo bem? Se eu quero Country, eu vou procurar um O. Então aqui o colchete está indicando, olha, procura U ou O. Tá bom? Então vamos lá, se eu faço isso aqui, continua da mesma coisa. Como é que eu vou refinar agora? Qual o terceiro caractere, né? Tudo bem? Então, como eu quero pegar o customer, eu vou procurar o S. Se eu estou no country, eu vou procurar um O. Então, vamos lá. Tá vendo que já está reduzindo? Então, a gente vai convergindo para o que a gente quer. Olha, depois do O do customer ou do U do country, pode vir qualquer caractere, né? Então, eu vou colocar um ponto. E aí pode vir uma ou mais vezes. Então, eu vou usar um quantificador. Então, uma ou mais vezes é o mais. Então, assim, olha, pega qualquer caractere que não é um /n, uma quebra de linha,
um ou mais vezes. Então, uso mais aqui um quantificador. Tudo bem? E aí eu quero que acabe com E, né? Customer name acaba com E, ou Y. Como eu quero que acabe com uma dessas duas letras, eu vou usar a âncora no final. Qual que é para pegar o final da string? O dólar aqui, né? Então, coloco. Procura um E ou um Y no final da string. Então, o filtro é legal que ele traz essa possibilidade para a gente de selecionar o dado com uma expressão regular, né? Tá. Então, professor, Oi, Bruno, pode falar. Não, só para ter certeza, então, o ponto mais é que daí pega qualquer coisa no meio, né? Daí, como você colocou o final é Y, aí ele para aí, né? Não é Y. Isso. Isso, ele vai procurar na segunda posição um caractere U ou O, na terceira posição um S ou um. Aí depois ele vai procurar qualquer caractere ali, tirando /N, que é uma quebra de linha. Só que ele pode ter um ou mais, pode ter vários ali no meio. Então estou colocando mais, que é um quantificador. Só que no final eu quero um E ou Y. Como é que eu falo que é no final? Eu coloco aqui o dólar depois. Ah, tá, beleza. Ah, então, porque se você não coloca esse dólar, ele ia pegar o E, por exemplo, né? Ele ia pegar o primeiro E que tem customer, né? Isso, perfeito. Ah, boa. Valeu. Isso aí fala assim, olha, o E ou o Y tem que ser no final, então eu preciso colocar aqui uma âncora. Beleza, obrigado. De nada. Então, essas coisas, pessoal, sempre que você estiver aí no seu trabalho depois precisando fazer uma seleção e tá dando muito trabalho, pensa assim, poxa, será que uma expressão regular vai me ajudar muito nesse contexto? Às vezes facilita muito no nosso trabalho assim para seleção, tá? Aí você vê lá a pessoa escrevendo 30, 40 variáveis e tem um padrão super trivial ali, assim, então você já pode fazer direto com isso, né? Bom, aí tem agora... Então, como é que a gente pode fazer para filtrar, então, linhas, né? Então, vamos supor, customers. Eu quero fazer o seguinte, que eu falo assim, olha, seleciona para mim só os clientes dos Estados Unidos. Vamos supor que você está com uma base de dados lá, aí você precisa mandar para alguém os clientes dos Estados Unidos. Então, você está no atendimento central e o pessoal dos Estados Unidos fala assim, olha, manda a base de dados dos clientes daqui para a gente. Aí você precisa fazer um filtro, precisa pegar a sua base total, fala assim, olha, filtra, pega só que em country é igual a Estados Unidos. Aí você pode guardar isso numa base de dados e salvar, ou fazer a modelagem, fazer o processo de análise que você estiver trabalhando. Tá? Então vamos colocar aqui. Filtrando linhas. Então aqui de novo, aparece algumas formas que a gente pode fazer a mesma tarefa de formas diferentes. Tá? Eu vou apresentar duas aqui. Então, a primeira seria falar assim, olha, eu quero pegar o Customer Country, Customer Name e Country, e quero selecionar só quem é dos Estados Unidos. Né? Então, a gente já viu que uma forma de selecionar essas duas colunas seria o Customer Name e o Country. Agora eu quero filtrar, eu quero botar uma condição, olha, seleciona só quem o Country é igual aos Estados Unidos. Né? Então, posso pegar dessa forma, falar assim, olha, faz uma query, aí a query você tem que colocar entre aspas aqui, tá? Então, country, igual. Aí, como USA é uma string, eu vou colocar aspas simples aqui no meio, USA. Então, eu selecionei o banco de dados que eu queria inicialmente, depois eu apliquei aqui uma query, selecionando, olha, guarda para mim, deixa lá no meu banco de dados, só quem o país é igual a USA. Tem outra forma também, né? Eu falei para vocês que o lock, você consegue selecionar se você colocar ali uma lista de booleanos, de true ou false, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, né? Então, vamos deixar comentado aqui, depois eu tiro, tá? Então, vou pegar aqui pelo lock, né? Então, vou procurar pelo índice, olha. Procura, então, customers.country. Teste lógico, lembra igual.
USA. Aí as colunas, você vai pegar country, customer name e country. Então, isso daqui, isso é, assim, em termos práticos, faz a mesma tarefa, tá? Vou deixar aqui comentado, primeiro comentado. Mas a gente vai dar preferência por esse padrão aqui que eu vou deixar ativo aqui, tá bom? Bom, então aqui é como filtrar linhas com query, né? Então eu posso também filtrar, fazer uma seleção e depois ordenar esses valores. Então, vamos ver nesse caso como eu poderia fazer. E aí vai entrar uma coisa importante para a gente aqui, pessoal. Vamos fazer, olha. Eu já explico que essa coisa é importante. Vamos filtrar, então, fazer a mesma tarefa, né? Então, customer name, country. E aí, se você está indo, você pode ir fazendo por bloco, né? Executando por bloco, se não demora muito para rodar isso, né? Com a base pequena, aqui é tranquilo. Então, vamos fazer uma query e eu vou colocar direto aqui, né? Então, por exemplo, eu posso ter interesse em selecionar não só pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, mas do Brasil e dos Estados Unidos. Então, posso pegar country, in, né? Eu coloco aqui USA. Então, aqui eu estou fazendo, olha, verifica se o country, o país aqui, está nessa lista, Estados Unidos ou Brasil. Se tiver, mantenha ele aqui na minha seleção. Tá bom? Eu posso ordenar de acordo com o nome do cliente. Então, eu posso sort values, customer name. Eu posso colocar, por exemplo, decrescente. Então, só que olha como, assim, esse código para vocês é fácil de ler, essa sequência aqui. Para mim, eu acho bem ruim, assim, como eu, quando estou tentando entender um código, fica, assim, a sequência de comandos que você está dando fica muito extensa, né? Então, uma forma de pensar e indentar os dados para facilitar a nossa compreensão aqui do problema, vamos tentar fazer assim no curso, usar essa indentação. Definir o código em mais de uma linha. Então, eu vou deixar tudo entre parênteses, né? E aí, onde eu estou encadeando os métodos, eu vou deixar aqui com essa indentação, olha. Vai deixando tudo ordenado aqui, né? Nessa sequência pelo encadeamento dos métodos. Então, olha como fica muito mais... Parece uma coisa boba, assim, né? Mas olha como fica muito mais fácil para a gente quando a gente está lendo um código. Então pega o customers, filtra, customer name count. Então, o que a pessoa fez? A pessoa usou um filtro, uma query, sort values. Já fica imediato. Para a leitura da gente é muito mais fácil, né? Não sei o que vocês acham, se vocês não veem dessa forma, né? Mas acho que é uma coisa bacana a gente manter esse padrão aqui no curso, nessa indentação, porque facilita muito na leitura para a gente do código, tá? Sim, facilita bastante mesmo. Porque fica assim, né, Angélica? Cada linha é um passo mesmo da análise que você está fazendo, né? Uhum. Sim, você já consegue bater o olho e ver ali mais fácil, direto, né? Acho que fica bem mais fácil. Além do que, se você começa a colocar muita coisa, tipo, a linha vai inclusive sair mesmo do campo de visão, né? Tipo, vai, né, continuar aparecendo lá para a direita, né? Você precisa rolar ali a barrinha aí para poder enxergar o restante do código. Então, assim fica bem mais claro. Exato. Então, vamos tentar manter esse padrão aqui, tá, pessoal? A gente vai facilitar bastante, assim, pra gente, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Algum comentário? Ô, Thiago, só uma dúvida meio boba até. Por que agora você colocou cada um em uma linha, né? Por que nesse caso você não precisou colocar a vírgula no final
Das linhas que nem sempre precisou. No final das linhas. Por exemplo, depois de count lá, você fechou o colchete e depois o parênteses. Por que não precisou colocar uma vírgula lá? Porque... Como que o... Perdão, isso aí. Porque aqui eu estou colocando tudo entre parênteses, né? Então, tá. se eu não colocasse aqui entre parênteses, Aí precisava. o que acontece aqui? Tá, entendi. Ele dá um pau, entendeu? Então, como eu estou quebrando aqui mais de uma linha, ou você poderia colocar, se eu não me engano, a barra assim, né? Ou invertida agora, não... ou você vai colocando com essas barrinhas, né? Então, para falar assim, olha, eu estou quebrando o meu código em mais de uma linha, e você coloca essa barra. Se você não quiser usar as barras, você pode colocar tudo entre parênteses também, que ele já entende. Beleza, obrigado. De nada. Bom, pessoal, então vamos fazer o nosso intervalo. Então são 7 horas, a gente volta às 7h10, então, tá? Bom, e pessoal, se quiser alguém combinar, perguntar coisa dos grupos aí, também pode ficar à vontade, pessoal. Vou copiar esse último. Tiago, posso tirar aquela dúvida da aula passada que eu comentei no início? Pode falar, Lucas. São duas. A primeira é a relação do... Calma aí, esqueci o nome. Tá, a relação do pipe com o lambda em seguida. Eu não entendi muito bem a aula. Tipo, você falou que o pipe ele pega como se fosse, sei lá, um tubo e ele joga para frente. E aí o lambda, ele recebe tudo isso e você coloca ele em uma função. É tipo isso que está acontecendo? Isso, você está vendo a Sim. a janela? Então, olha só. Se eu pego um pipe aqui, como é que eu falo para o ggplot qual é o conjunto de dados que ele tem que utilizar? O que eu coloco aqui no meio, né? É o objeto que está no lambda. Se a gente lembrar desse gráfico aqui no começo, eu preciso colocar o meu dataset aqui, meu dataframe, ggplot, meu dataframe e depois a estética, certo? Certo. Se ele vem de um pipe, como a gente está fazendo aqui, ele não tem um nome. Como é que eu faço para chamar, para fazer referência a ele mesmo, entendeu? Se eu não nomeei esse cara. Por exemplo, todo esse processamento aqui, como é que ele chama? Eu não dei um nome, né? Então, no pipe, eu estou jogando toda essa tabela processada aqui no meio. Então, eu falo assim, olha, vamos criar uma função anônima que recebe toda essa nova tabela. Aí eu estou chamando toda essa nova tabela aqui de um underline. Então, eu uso a lambda para isso, para jogar esse cara aqui que eu estou dando o nome underline, porque eu não tenho interesse particular aqui em nomear isso, né? Só estou passando para frente. Aí coloquei aqui para ele entender, olha, o banco de dados que o ggplot tem que considerar é tudo que veio antes do pipe, tudo que eu processei aqui. Não sei se ficou claro, Lucas. Entendi. Entendeu? É tipo,
funciona como um tubo, né? Ele vai pegar tudo que está atrás e ele joga para frente. Aí, para você não perder e dar um nome, você usa uma função anônima. Isso, perfeito. É isso mesmo. Ele joga tudo aqui, ó. Só que eu preciso falar para o ggplot, olha, você vai pegar que objeto, né? Então não posso, eu preciso meio que nomear ele, assim, para não ficar muito assim, meio conversa de louco, né? Eu estou nomeando ele com essa função anônima, né? Com underline aqui. É exatamente isso, só serve para isso, basicamente, nesse contexto, né? Ah, entendi. Sempre vai vir junto, então, né? Porque senão o pipe ele não tem função, se você não consegue meio que guardar o objeto que vem antes. Isso, para esse contexto de ggplot, sim, aí vai vir sempre o pipe e o lambda, exato. Para esse contexto, sim. Entendi. E a outra dúvida é no mesmo, é do PD categorical, tipo, nessa linha que você Ah, definiu em tá. cima. Vamos lá. Tá, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Tá, deixa eu ver se está carregado aqui. Vamos lá, vou carregar o banco de dados aqui. Então, olha, se eu faço esse gráfico dessa forma, né? Se eu faço o gráfico, ele sai assim, né? Ó. Certo. Só que eu quero ordenar essas colunas, tá? De acordo com essa frequência, tudo bem? Então, como é que eu faço para ordenar essas colunas de acordo com essa frequência? Uma forma de fazer isso é ordenar essa tabela. Então, quando eu faço a tabela de frequência, eu vou ordenar de forma decrescente, tudo bem? Então, estou usando aqui sort values. E aí eu preciso falar, porque tem uma espécie de dado, que é o que a gente chama desse, que a gente define com esse PD categorical, que é o que a gente chama de fator. O fator é uma variável que ela aceita alguns níveis que já estão fixados. Então, no nosso caso, já está fixado que é Oceania, Europa, Ásia, América e África. E aí eu posso definir essa ordem arbitrariamente. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Então, qual artifício que a gente está usando aqui? Um possível artifício. Eu ordeno essa tabela de forma decrescente, de acordo com a frequência, de acordo com essa coluna N. E aí depois eu dou um assign, eu atribuo essa variável que define o continente como uma variável de fator, uma variável categórica. Então, olha, ela vai receber uma variável categórica com os valores da coluna continent, e aí a ordem é a própria ordem que está na tabela, porque eu já ordenei aqui. Então, eu falo assim, olha, os níveis do fator, eles são dados pela coluna continent. Então, se eu tirar o comentário agora, olha o que acontece. Porque eu estou explicando aqui, olha, a ordem dessa variável continent é dado por essa ordem aqui, que já está de forma decrescente, entendeu? Entendi. E caso você deixasse o assign em comentário, ele não faria essa plotagem em ordem? Isso, se eu deixar, ele não faria essa plotagem em ordem, tá vendo? Entendi. Isso aqui ele já está fazendo de ordem alfabética aqui, né? África, América, Ásia, Europa e Oceania, né? Deixa eu ver. Fazer aqui rapidinho. É... Ó, vamos pegar aqui categorias. Vamos lá. Eu posso trocar aqui esse constant, posso colocar então uma lista, vamos supor. Né? Vou comentar aqui no final. Vamos colocar então Oceania.
Agora eu quero trocar de ordem, tá, Lucas? Ó, vou trocar a Europa, vou colocar lá pro final. Tá vendo que o gráfico mudou de ordem agora? A Europa tá aqui no final. Sim. Só que eu quero colocar essa ordem aqui das categorias de acordo com a ordem que eu já ordenei de forma decrescente, né? Como eu não quero ficar tendo que escrever, imagina se eu tivesse uma variável com 15 categorias. Né? Então, eu não quero ficar escrevendo isso aqui, ou 15 categorias na mão, né? Porque se mudar o banco de dados, pode mudar também as frequências dessas observações. Então, por isso que eu fiz esse passo antes. Olha, eu ordeno o valor e aí define como uma categórica que as categorias são dadas pelo próprio valor ordenado já. Aí ele faz exatamente o que a gente quer. Nossa, ficou muito claro. Obrigado, professor. De nada. E aí Entendi tem agora. outra forma que eu escrevi aqui, depois eu troco lá no notebook para vocês, é usando o reorder, tá? Mas aí depois eu subo lá no notebook para vocês, aí vai ficar mais claro. E eu vou explicar hoje na aula, então acho que não deveria nem ter falado agora, tá? Mas assim, tipo, você entendeu lá aquele gráfico que a gente fez na aula, né? Tá tranquilo. Sim, agora sim. Valeu, Lucas. Ô, Thiago, Pode falar. uma perguntinha só, na verdade, sobre a prova, vai ser com consulta ou não? Desculpa, eu perdi essa informação. Ó, eu preciso definir com o Paulo, a gente não falou ainda se vai ser, como é que vai ser com Ah, consulta, tranquilo. que material vai poder consultar, mas a gente vai soltar essas informações Beleza, então. em detalhe, tá? Obrigado. Tranquilo. Bom, vamos fazer a análise agora dos dados New York Flights, pessoal. Então, vou colocar aqui New York City Flights 2013. Então, esses dados eu baixei aqui peguei uma documentação, né? Então, são dados de voo, né, de aeroporto de Nova York, tá? Então a gente tem 5 conjuntos de dados. Então a gente tem um banco de dados que vai trazer informação das linhas aéreas, uma informação do aeroporto, dos voos, dos aviões e do clima. Então vamos primeiro fazer a leitura aqui dos voos, tá? Então um pouquinho a fonte aqui. Vamos lá, vamos carregar flights igual. No caso está em dados, né? CSV. E aí vamos ver aqui o de observações. Então, esse banco de dados tem informação de todos os voos que saíram de Nova York, então no ano de 2013. Então tem uma coluna que indica o ano, mês, dia, a hora da saída do voo, né, o horário agendado. Então, por exemplo, esse primeiro voo, ele estava agendado para 5h15 da manhã. Ele saiu 5h17. Então, o atraso na saída foi de 2 minutos. Tudo bem? O tempo, a hora de chegada, a hora que estava agendado para chegada, né? O atraso na chegada. Aí tem informação do voo, o número do voo, a origem, o destino, quanto tempo ficou de voo, né? Distância. Aí depois tem algumas informações, por exemplo, hora e minuto quebrado, né? Então aqui é só hora e aqui é só minuto. Vamos carregar os outros dados, né? Então, airlines. Então, airlines traz o nome da companhia e o código, né? Então, a American Airlines, a S Alaska Airlines. Aeroporto. Airports.
Bom, você vê, né? Então, o banco de dados Airports, ele traz para a gente, então, o código do aeroporto, né? O nome. Então, 04G tem esse nome, né? Então, latitude, longitude daquele aeroporto, altitude, time zone e outras informações aqui. Professor, Pode falar. esse Red 3 seria o que mesmo? Desculpa. Red 3 eu estou pedindo o cabeçalho e aí eu estou pedindo, olha, imprime 3 linhas para mim só. Tá? Se eu não falar nada, acho que são 6, são 5. Tá? Se eu quiser definir um número específico, eu posso colocar aqui, por exemplo, 3. Tá? Ah, entendi. Obrigado. De nada. É só para a gente tentar ficar visualizável mais de um banco de dados de uma vez aqui, né? Então, a gente tem uma série de bancos de dados aqui. Então, a gente tem informações dos voos, dos voos das companhias do aeroporto. E vamos pegar também dos aviões. Então aqui tem o número do avião, o ano, o tipo, fabricante. Então esse primeiro avião foi feito pela Embraer, Airbus, tudo bem? Então modelo, número de assentos. E a última base que a gente vai pegar vai ser weather. Isso se vê. Então tem a origem do voo, né, o ano, mês, dia, a hora. Essa informação é por hora, tá? Então para cada hora tem a temperatura, a umidade, velocidade do tempo, pressão. Bom, um detalhe importante, pessoal, se eu pegar aqui no Flights, então, se eu colocar aqui embaixo, então pedir flights.info, então, olha que interessante, nesse banco de dados a gente tem 336.776 voos, né? Então, para esse ano, com todas as informações. Então, não é um banco de dados pequeno, né? Então, quase 337 mil observações, né? Tudo bem? E é bem interessante aqui, esse é um conjunto de dados clássico, pessoal. Vocês vão ver, assim, sempre que o pessoal está trabalhando com banco de dados, ensinando a juntar dados relacionais, você vai ver muito exemplo com New York Flights, né? Esse conjunto de dados também é disponível, tem para vários anos, é aberto mesmo, né? Não é um banco pequeno, né? Bom, vamos pegar um exercício simples aqui, por exemplo. Se eu quiser saber qual fabricante de aviões, então dado para essa coluna aqui, os 4 fabricantes mais frequentes aqui, né? De acordo com os aviões. Alguém fala para mim. Então tenho aqui planes. Eu quero saber quais são os 4 fabricantes mais frequentes. Então posso usar o value counts, né? Coloco a variável que quero fazer a contagem. Beleza. E aí uma forma, por exemplo, se eu quiser saber os 4 primeiros, né? Se eu quiser saber os 5 primeiros, como é que eu faço? Eu começo em qual número? Então, vou começar em 0. Se eu quiser saber até o quinto, eu coloco 4 ou 5 aqui.
O último excludente coloca 5. Isso, perfeito, Lucas. O último aqui lembra sempre que é excludente. Então começa em 0, ele vai até 4. Então, como eu quero pegar o top 5, posso fazer isso dessa forma, né? É uma possível forma, né? Olha, então o fabricante mais comum é Boeing, depois Airbus, Bombardier, Airbus. Aí só tem que entender aqui, deixa eu só imprimir mais. Bom, eu também não tenho conhecimento dessa área. Por exemplo, se isso daqui pode ser considerado um fabricante só, né? Então, aqui você tem também Airbus e Airbus Industries. Será que você pode considerar um fabricante só, né? Aí teria que pensar isso ou discutir com quem é da área quando você está fazendo a análise dos dados, né? Beleza, pessoal? Tudo bem? Então todo mundo conseguiu fazer a leitura dos dados? Então vamos praticar um pouquinho aqueles verbos que a gente viu, né? Então selecionar linhas com query, né? Então um dos verbos fundamentais para a gente aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser selecionar, eu quero pegar o conjunto de voos, né? E eu quero saber só dos voos do dia 1º de janeiro. Como é que eu faço? Alguém fala para mim. Dá para fazer com lock e com query. Dessas duas dicas aí. Alguém fala como é que a gente faz com lock. Então, ninguém? Você consegue selecionar o intervalo que você quer. Você quer o mês e o dia ou não? Isso, eu quero o mês igual a 1 e o dia igual a 1. Quero 1º de janeiro. Tá, então você vai colocar flights.log. Aí você vai abrir uma chave. Um colchete, né? Um colchete. Certo. Não, que isso. Dois pontos dentro do colchete. Dentro do colchete, E aí, você vai pegar o intervalo. Eu já esqueci o que você tinha falado. É mês e dia, né? Isso, eu quero pegar dia 1 e mês 1, né? Eu ia selecionar o intervalo e ia colocar como se fosse uma lista. Então, você coloca a posição que você quer, mas vai dar errado. Isso, mas é legal, Lucas, que você tá vendo, tá pensando, tá vendo já assim, você já tá entendendo por que tá dando errado, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é colocar o teste lógico que a gente vai fazer aqui, né? A desvantagem do lock, por exemplo, então, olha, eu quero pegar o flights, eu quero pegar, ó, pega o mês igual a 1. Eu quero pegar 1º de janeiro, então 1º de janeiro o mês tem que ser igual a 1 e o dia tem que ser igual a 1. Né? Então, se eu fizer isso aqui, ele dá um pau, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente está trabalhando com mais de uma condição, acho que isso aqui é uma coisa meio chatinha, a gente tem que colocar entre parênteses cada uma das condições, né? Então, essa seria uma alternativa. Olha, eu estou fazendo um filtro que eu estou selecionando só quem é mês 1 e quem é dia 1. Tá? Então, essa é uma forma que a gente não vai usar como um padrão aqui no curso. A gente vai usar essa forma que acho que é mais sucinta também, né? A gente vai fazer com a query. Então, ó, eu quero fazer uma query e aí eu coloco só entre aspas o que eu quero fazer. Olha, eu quero selecionar, então, month igual a 1 e o dia igual a 1. Então, os dois estão fazendo a mesma coisa. O resultado prático dessas duas linhas é exatamente o mesmo. Aqui é que a gente acaba economizando um pouquinho na escrita do código, né? Então, por exemplo, não preciso ficar trazendo toda flights.month, flights.day, né? Posso colocar direto com uma query, né? Então, por exemplo, se eu quiser selecionar, olha,
eu preciso selecionar um banco de dados que, talvez, sei lá, vamos supor, eu preciso salvar esse banco de dados para enviar para alguém. Então, eu poderia chamar jan.1 de 1º de janeiro, né? Flights.query. Eu coloco, lembra, entre aspas, então, mês igual a 1. Aí você pode escrever também dia igual a 1. Aí, vou imprimir só algumas linhas aqui, né? Então a gente já faz. Lembra, o E, lógico, pode ser o EN ou pode ser esse E comercial, né? Professor, tem alguma diferença entre assim, eu sei que nesse caso não, mas alguma coisa que exclusivamente só um pode fazer entre lock e query? Então, o lock a gente pode selecionar, por exemplo, o range das variáveis, né? Aqui o query não sei se conseguiria selecionar o range. Como a gente fez, lembra? Eu coloquei o nome da variável, 2 pontos, até qual variável eu queria selecionar. Ah, certo. Perfeito, obrigado. Bom, outro verbo fundamental que a gente viu era o sort, né? Então, ordenar meu banco de dados. Deixa eu colocar aqui para deixar definido para a gente. Verbos que a gente já usou aqui, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui não tem mistério, a gente já trabalhou bastante com isso, né? Então, pego flights, sort values, coloco o nome da coluna, por exemplo, eu quero identificar o top 3 de atraso de partida. Como é que eu faço isso? Alguém continua o código aqui para mim? Top 3 dos maiores atrasos de partida, né? E aí, como é que eu faço para selecionar os 3? Top 3 de atrasos. Eu faço aqui. Ele já está ordenando de acordo com o atraso, né? Tudo bem? Se eu quero o maior atraso, eu vou falar assim, olha, eu não quero de forma crescente, eu quero de forma decrescente. Aí ele me retorna aqui o banco de dados totalmente ordenado, né? Aí eu posso também pedir também o head 3. Pega as 3 primeiras linhas. Olha, então o atraso de partida, o maior atraso foi de 1.301 minutos. O segundo, 1.137 minutos e depois 1.126 minutos. Nossa, é quase um dia. Bastante, né? Sim, tipo, dá quase 24 horas. Vamos ver se eu... Só para pegar aqui o flights. Só para ver a escala mesmo, né? Então, departure, delay... em minutos mesmo. Sim. Então, se tiver negativo, significa que chegou adiantado ou saiu adiantado, né? Uhum. Então, assim, você pegar, filtrar um banco de dados, pega o top 3, os mais altos, então isso aqui é super importante, assim, né, pessoal? Mesmo pro... Às vezes, sei lá, você tem uma... Organiza lá seus investimentos numa planilhazinha e você quer saber qual ativo você tem... tá mais posicionado. Aí você pode ordenar a sua posição e pegar ali o top 3, top 4, por exemplo, assim. São consultas usuais, assim, para nós de dados, né? Sim, até para às vezes você receber uma base para dar aquela olhada na base, né? Tipo, algumas variáveis que você já sabe o que esperar, isso ajuda muito. E isso, achar outlier também, né, Angélica? Assim, Sim, tipo quando você fez antes de colocar o ascending igual a false ali, que veio um monte de departure delay negativo, né? Tipo, gera uma estranheza, assim, né? A hora que você vê esses menos 43, como assim, né? E aí tá especificado lá
no dicionário de dados que o negativo foi quando ele chegou adiantado. Mas é estranho, né, ver um tempo negativo. Então é algo que já acende um alerta aqui, né? É isso mesmo. Não, perfeito. Acho que é isso, pessoal. Assim, nas dados, você vai trabalhando com dados, olhando, vê a documentação também, discute se você não é especialista, com quem é especialista, se faz sentido aquilo. E acho que esses passos assim, são bem importantes a gente praticar, senão a gente não pega o jeito mesmo, né? Bom, e selecionando... Então, selecionando colunas com filter. Se a gente quiser selecionar algumas colunas, por exemplo, flights. Se eu quiser selecionar só ano, mês e dia, como é que eu posso fazer usando o filter? Então, posso fazer explicitamente, né? Então, dia, mês, ano, mês e dia, né? Beleza. Aí acho que foi o Nicolas que perguntou, né, do lock. Aqui eu poderia fazer isso, né? Estou usando com parênteses ali, né? Acho que é a vírgula mesmo, Thiago. Quero pegar todas as linhas e quero filtrar do ano até o dia. Então eu posso fazer dessa forma, né? Acho que dá para fazer assim. Então quero pegar todas as linhas, depois quero deixar indicado aqui, ó, pega do ano até o dia, né? Então com filtro, se você quiser selecionar, você pode colocar direto, né? Ou outra forma aqui, para esse conjunto de dados, né? Então seria flights, colchetes, colchetes. Deixar comentado, tá? Que a gente não vai ser o nosso padrão aqui, né? Bom, e se eu quisesse pegar o seguinte agora? Então, flights. Se eu quisesse pegar só as variáveis que começam com DEP, então departure time, departure delay, como é que eu faço? Aí vai ter que usar o regex, né? Isso. Quer chutar, Bruno? Ah, pode ser, vai. Vamos lá. Tá, aí você tem que colocar... Eu não sei se tem que começar pra falar que é o começo, né? Tem que colocar o tiozinho ou não? Isso. Tiozinho não, na verdade, e o chapeuzinho, perdão. Isso, eu entendi. Aí você começa com DEP, né? Isso. Tá, então só colocar o D, que daí já vai pegar todas que a primeira letra é D, né? Aí Isso. isso. Aí abre o colchetes, né? Isso, mas se eu quero que comece com DEP, aí eu não preciso abrir o colchete aqui, eu posso colocar direto já. Ah, já pode pôr DEP, justo. Isso, aí... Putz, aí beleza, cara. Isso aí, Bruno. Legal, cara. Acho que... É isso aí, pessoal. Não tenha medo de errar, assim, falar, participar, assim. Acho que fica mais bacana, assim, quando vocês participam, fica mais dinâmico, assim. Então, se eu tivesse interesse em selecionar direto tudo que começa com DEP, só dessa forma, né? Então já faz o serviço pra gente. Bom, aí também outra coisa que é interessante que a gente está trabalhando com dados é nomeando colunas com o rename. Então, a gente pode ter interesse em selecionar a variável e depois renomear. Então, por exemplo, flights. Vamos fazer esse filtro que a gente fez, né? Então, pegar a expressão regular, olha, pega o começo da string, tem que começar com DEP. Selecionou lá, beleza. Aí vamos fazer o seguinte, agora vamos renomear, né? Então, como é departure time, tudo é DEP, não faz sentido deixar lá DEP para todo mundo, né? Fica redundante isso aqui. Então eu posso renomear. E aí, para renomear um data frame, eu posso renomear também com dicionário. Então eu vou usar aqui o dict. Eu falo, olha, onde está departure time, você vai chamar agora de departure.
onde tinha dep delay, ou seja, a chave dep delay, você vai colocar só delay. Tudo bem? E aí, como eu quero fazer isso por coluna e não por linha, eu não quero nomear os índices das linhas, mas quero nomear as colunas, eu coloco aqui o eixo igual a 1. Aí só para fixar aquela notação nossa, né? Então coloco tudo entre parênteses aqui. Thiago, Pode falar. ele tá del delay aqui. Tá nessa linha mesmo, tá del delay. Senão ele não Opa, vai substituir. verdade. Obrigado. Quem comentou foi o... Eu, Gustavo. Ô, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Isso, Imagina. então, aí a gente então faz o filtro. Aí, como todo mundo é departure, não faz sentido todo mundo dep. Imagina que você tem lá 30 variáveis, tudo dep, né? Aí você pode renomear essas variáveis que façam mais sentido para aquela situação. Tudo bem? Bom, aí outro verbo super importante, né, é como criar. Então, criando colunas com assign, que a gente já trabalhou com assign também, até para fazer o gráfico na aula anterior, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos flights, vamos pegar algumas colunas aqui, trabalhar com um banco de dados um pouquinho menor, né? Então, ano, mês, dia, então, atraso na saída, departure delay, atraso na chegada, e o tempo de voo. Então, estou trabalhando com esse banco de dados reduzido, tá? Vamos trabalhar na nossa anotação aqui, no tudo entre parênteses, e eu vou começar a encadear esses métodos. Eu vou falar assim, olha, eu quero criar duas variáveis nesse meu banco de dados. A variável, então, para isso eu vou usar a função aqui assign. Botou o ponto aqui para encadear o método, né? Então, eu falo assim, olha, cria para mim uma variável que eu vou chamar de gain. Essa variável, então, como é que eu calculo ela? Eu pego o banco de dados que eu tenho, vou usar a função lambda para passar esse banco para frente, né? Eu falo assim, olha, pega o que você atrasou, vamos colocar na partida, então dep delay, e soma com quantos minutos você atrasou na chegada. Então soma departure delay e, nossa, arrival delay, né? Tô ficando maluco. Então, olha, o primeiro voo ele atrasou 13 minutos no total, né? O segundo, 24. O terceiro, ele ganhou 19 minutos. Tudo bem? Aqui o quarto, mais que o quinto voo, ganhou 31 minutos, né? Pô, se eu quiser calcular outra medida, por exemplo, quero calcular a velocidade. Então, speed. Aí eu faço a conta que eu quiser aqui no meio, né? Então, olha, o speed ele vai precisar pegar a distância dividido pelo tempo que ele ficou no ar. Então, air time. Como esse tempo está em minutos e eu quero em horas, eu vou dividir por 60. Então, o primeiro voo, a velocidade média dele é 370 milhas por hora. O segundo, 374 milhas por hora e assim por diante. Tudo bem aqui, pessoal? Para aquela coluna? Ô, Thiago, uma única dúvida só que eu fiquei. Você renomeou de novo de volta para dep delay, é isso? Ah, o que aqui você está falando? Porque você não tinha renomeado só para delay, aí depois você usou dep, aí eu queria... Ah, isso, mas aqui eu criei esse data frame, ele só existiu aqui, eu não renomeei ele, não... Ah, tá, entendi. Entendeu? Isso, eu não estou agrupando, mas senão eu teria que colocar mesmo, aqui eu teria que colocar só delay mesmo, só que eu estou trabalhando com o banco de dados original, não estou destruindo ele, tá? Bom, e muitas vezes a gente tem interesse em fazer resumos, né? Então, por exemplo, eu quero selecionar só o departure delay e o arrival delay e quero saber, bom, qual o tempo de atraso médio na partida e na chegada?
Nossa. Beleza, apaguei, né? Vou fazer rapidinho aqui, pessoal. Vamos lá, então peguei ano, mês, peguei o dia. Quer que ponha no chat aí, Thiago? Como? Quer que ponha no chat aí o código? Ah, se tiver, Bruno. Acho que... Coloco aí, então. Beleza, valeu, cara. Espero que esteja errado. A gente confere agora para você. Coloquei. Obrigado, cara. Vamos lá. Aí só quando eu copio também aí perde a formatação, né? Vou deixar só o alinhamento aqui. Vamos lá, depth delay mais arrival delay. Tá, perfeito. Obrigado, Bruno. Valeu, cara. Bom, então agora a gente quer construir os sumários, né? Construindo sumário. Bom, a gente vai usar a função AGG de aggregate, né? Então, como é que a gente faz isso? Olha, vou selecionar primeiro, selecionar as variáveis que eu tenho interesse. Então, se eu quero saber o atraso médio na partida e na chegada, eu vou selecionar essas duas colunas. Então, departure delay e arrival delay, né? Beleza. Então, o que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero ter um valor médio para essa coluna e um valor médio para essa coluna. Tá? Então, vou só agregar esses valores aqui. Aí eu estou passando o nome da função. Então, estou usando a função np.min do NumPy. Então, faço isso e ele já me retorna uma tabelinha com essas informações. Uma coisa que vai ficar mais clara para frente quando estiver olhando o Tidy Data, entendendo como estruturar os dados, é que a gente não vai querer os resultados nesse formato aqui. Olha, uma coluna está dando informação de minutos de atraso e de partida, né? Eu quero isso em colunas separadas, porque cada coluna vai me trazer uma informação diferente. Então, para a gente forçar isso, eu vou criar um agrupamento artificial. Eu falo assim, olha, agrupa esse resultado, então group by, por uma lambda. O valor que ele receber, ele vai retornar true para todo mundo. Tudo bem? E aí, as index igual a false. Aí vamos encadear um método. Aí, agora sim eu vou encadear o aggregate np.min. Tá. Então, quando eu faço isso, eu estou calculando a média para todo mundo, né, de todas as colunas. Só que eu quero calcular a média para colunas específicas, né? Então, eu não quero fazer isso para todo mundo. Como é que eu posso fazer? Dentro do aggregate, eu posso definir o que eu quero fazer. Então, eu posso, por exemplo, assim, olha, cria uma coluna chamada min departure delay, que ela vai ser definida da seguinte forma. Eu entro com uma tupla, coloco o nome da variável, então departure delay. Qual função eu quero? Então, eu quero usar a np.min, a média do NumPy. Então, faço isso, ele já criou uma coluna nesse banco para a gente com o resumo que eu quero. Então, quero criar outra média. Então, min, arrival, delay. Então, igual, aí eu coloco a tupla aqui, o nome da variável e a função que eu quero. Se eu quero a média das duas, eu posso definir dessa forma. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é só um jeito diferente de falar assim, olha, se eu quero o resultado nesse formato e aplicar essa mesma função para todo mundo, ele sai com o nome da variável e o valor. Se eu quiser ir criando um novo data frame aqui com as informações definindo o nome da variável e definindo diferentes funções, eu posso fazer dessa forma. Por exemplo, eu poderia pedir o atraso mediano, né? Então, np.median aqui. O que eu colocaria aqui? Então, o atraso mediano é menos 5. Então, a mediana você está chegando 5 minutos adiantado, né? Aí você... A média.
Mas só para a gente saber que isso aqui é super flexível, eu posso criar diferentes indicadores com diferentes estatísticas, né? Thiago, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. Só para ter certeza, quando você está fazendo essas manipulações, em nenhum momento você está alterando a base de dados em si, né? Você só está puxando de lá e criando como se fosse uma Isso. imagem, né? Isso, perfeito. Em nenhum momento eu alterei a base de dados original ali. E aí, se eu guardasse isso em uma variável, por exemplo, em alguma forma para chamar isso depois, eu também não ia estar alterando, eu só ia estar colocando num outro potinho. Isso. Eu poderia dar um nome para isso aqui, por exemplo, resumo atrasos, por exemplo. Uhum. Isso, perfeito. Mas eu não estou destruindo a base original. Ah, Não perfeito. estou alterando. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Thiago. De nada, que é isso. Bom, se a gente quisesse saber, pessoal, também, olha, eu quero saber agora o atraso médio de partida de chegada de acordo com os meses. Porque aqui os dados são todos de 2013, né? Então, não faz sentido eu falar do ano, mas vamos fazer esse resultado aqui agrupado por mês. Vou colocar aqui, agrupando com group by. Então, com esses conceitos que podem parecer assim simples quando a gente está pensando na análise de dados, mas é muito poderoso assim, quando a gente começa a combinar tudo isso que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o flights e falar assim, olha, eu quero um resultado, mas eu quero um resultado agrupado pela coluna mês. Então, cada valor do mês eu quero fazer uma operação. Então, que tipo de operação? Aqui eu vou deixar dessa forma. Então, vamos fazer o seguinte. Cria uma coluna que vai chamar min departure delay, que é o que a gente fez antes, né? Então, olha, a partir dessa coluna, calcula a média. Então, que função que eu vou usar? np.min. Por isso que eu carreguei lá no começo num pai, né? Então, min dep. Então, olha que interessante. Com isso, eu consigo ter um resumo do atraso de chegada e partida médio de acordo com os meses. Aí ele está trabalhando com multi-índice das tabelas, tá vendo? Se eu não quiser que o resultado saia dessa forma, eu vou deixar aqui, ó, as index. Então, essa variável de grupo não define para a gente como índice. Então, as index igual a false. Tá? Então, ele vai criar um índice que vai reiniciar o índice para a gente. Tudo bem? Então, olha só, com duas linhas, você já fez uma transformação aqui bem interessante para os dados, né? E aí, vamos pensar um pouquinho agora como é que a gente organiza, articula todos esses conceitos que a gente viu na aula de hoje, a gente encadeia, faz em um bloco só, né? Vamos pensar, se a gente quisesse calcular o atraso médio de partida de acordo com o aeroporto, mas eu quero fazer um gráfico de coluna, né, para indicar esse atraso médio de partida. Só que no aeroporto, eu quero que apareça o nome do aeroporto, não o código. Como é que eu faço isso? Então, olha, as informações de atraso do voo estão nesse banco de dados aqui, flight, certo? Informações do rótulo do aeroporto é de 3. Estão nesse banco de dados, né? Então, olha, eu estou pegando a origem do voo, né? Então, olha, eu estou pegando nessa coluna que está dando o aeroporto que está saindo. Nesse caso de Nova York, a gente tem 3 aeroportos, né? Eu quero extrair desse data frame airports o nome. Então, como é que eu faço isso? O primeiro passo, eu quero levar o nome para esse banco de dados, porque depois eu quero fazer o agrupamento por essa coluna nomes. Então, o primeiro passo eu vou fazer o merge, né, pessoal?
Airports. E aí? Quais são as chaves agora? Você quer pegar só o nome, né? Isso, mas aí você pode trazer todas as outras informações, não tem problema. Vamos facilitar aqui. Ah, tá. Então dá para abrir a chave, colocar name e aí os 2 pontos até T-zone ou não? Primeiro, eu quero agrupar, assim, eu quero juntar esses dois bancos de dados. Depois a gente pode selecionar as colunas, mas só para juntar. Você escreve o nome das duas, né? E depois left on e right on. Não? Para chaves. Isso. Então, left on, a chave no flights, né? Ela é essa origin. É o aeroporto de onde está saindo o voo. Isso aqui é origin. Só que no banco da direita, no banco do aeroporto, é o FAA, né? Então é o código do aeroporto. Então, right on está nessa coluna FAA. Tudo bem? E agora, que tipo de merge é esse? É left, right, inner, outer? Como é que eu quero agrupar? Qual é o objetivo? Desculpa, Tiago. Eu quero calcular o atraso de partida médio de todos os voos nesse ano de 2013. Então de acordo com o aeroporto. Então seria inner, né? Inner? Então, como eu quero calcular, olha, eu quero pegar todos os voos que tiveram em 2013, né? Tá, entendi. Então, o how, como eu quero agrupar left, né? Porque eu quero trazer, para cada linha de voo, eu quero colocar lá, olha, o nome do aeroporto é Lanson Airport. O nome do aeroporto, entendeu? Não, sim, é que não vai ter alguns que não vai ter, que vai ficar NAN? Pode ter, de fato, pode ter aeroporto que você não tem o código aqui, mas nesse caso a gente tem todos os códigos. Não, tá, então tudo bem. Isso, mas poderia. Mas como o interesse nosso é do banco do flights para calcular a média, então eu vou usar o left. Então, olha, todo mundo do banco das airports que você tiver o nome, traz para esse banco flights. É isso que eu estou fazendo nesse bloquinho aqui. Beleza, então a gente já fez aqui. Agora eu vou falar assim, olha, como eu quero pelo nome do aeroporto, dessa coluna name, eu vou agrupar para essa coluna name porque eu já levei ela para esse banco. Eu falo assim, olha, toda operação que você fizer aqui agora, faz agrupado, então o grupo by de acordo com essa coluna name. Tudo bem? Aí, de novo, eu quero deixar ela como uma informação da minha tabela. Então, as index igual a false. Então, já agrupei. Agora, eu não falei que eu quero fazer um gráfico do atraso médio de partida? Então, eu preciso fazer o resumo. Então, primeiro eu agrupei o banco de dados para trazer o nome do aeroporto, porque eu não quero fazer o gráfico com código, eu quero fazer com nome. Depois eu agrupei pelo nome. Agora eu quero um resumo. Olha, de todos esses voos para cada um desses aeroportos que estão definidos pela coluna nome, faz o seguinte, agrega esse resultado e cria uma coluna chamada min departure delay. Você vai fazer o seguinte, pega a coluna que dá o atraso de partida e calcula a média, np.min. 3 linhas, pessoal, olha o que eu fiz. Eu peguei um banco de dados de voos que tinha 337 mil observações, trouxe o nome do aeroporto de cada um desses 337 mil voos, agrupei pelo nome, que eu fiz o merge, e pedi um resumo aqui, uma média do atraso de partida. Então, fiz essa tabelinha aqui. Agora eu quero fazer um gráfico de colunas. Então, eu quero encadear isso aqui para fazer um ggplot. Então, eu vou passar isso para o pipe. Beleza, então o pipe está passando essa tabelinha para frente agora, certo? Então, falar assim, olha, essa tabelinha agora eu vou chamar de underline. Então, o ggplot vai receber essa tabelinha. E que estética eu quero colocar? Olha, no eixo X eu quero colocar o nome.
no eixo Y eu quero colocar min, dep, delay. E aí a geometria, eu quero colocar um gráfico de colunas. Vamos colocar um pouquinho de transparência aqui para não perder as linhas de grade, né? Beleza. Thiago, faltou um mais ali, antes do pipe, eu acho. Falta um mais depois do pipe? Antes. Acho que é no Não é- G11. na Botou o G1. M em vez do L. GO, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Ó, então começou a fazer o gráfico pra gente, só que esse gráfico tá muito feio, né? Então, por exemplo, esses nomes aqui não estão bons, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos acertar os rótulos, os labels, né? Labs. Eu vou colocar no eixo X, tá auto-explicativo, tá o nome do aeroporto, não vou colocar nada. No eixo Y, aí eu vou colocar o nome aqui, vou colocar então min departure delay minutes. E aí vamos colocar um título, então New York City Airport. Beleza. Outra coisa que a gente pode colocar aqui para o gráfico ficar um pouquinho mais interessante é colocar uma cor no gráfico. Então, assim, olha, preenche essas colunas aqui de acordo com a variável name. Só que quando eu faço isso, ele gera aqui uma legenda que fica redundante. Eu não preciso disso, já está escrito aqui no nome do rótulo. Então eu vou tirar a legenda. Então no tema do meu gráfico, vou falar assim, ó, legend position igual não. Beleza. Mais um detalhe, vamos fazer um cor de flip. Vamos trocar esses eixos aqui. Vai ficar mais interessante. E aí só tem uma coisinha que tá chata aqui ainda, né, pessoal? O que é? Então, a ordenação, né? Isso aqui não tá legal. Então, tem um jeito de ordenar. Se a gente criou uma tabelinha fácil, esses rótulos, diferente do que eu fiz na aula anterior, que é com a função reorder. Então, como é que eu faço isso? Eu falo assim, olha, esse eixo X, name, eu quero reordenar de acordo com os valores da coluna min, dep, delay. Olha que simples. Ah, Thiago, se eu quiser ordenar de forma crescente, aí você coloca um menos aqui na frente, ele inverte, né? Olha nesse bloquinho aqui, pessoal, quanta coisa a gente articulou, né? Então pega o banco de dados, junta, agrupa os resultados, calcula um resumo, faz um gráfico, ordena, né? Então, acho que a última aula, aula 4 e aula 5, ela tem muito conceito, né? Então, até quando vocês forem estudar de novo essas duas aulas, assim, juntando as duas, assim, boa parte do que a gente faz em análise de dados estão, tipo, tá contido, assim, nessa aula 4 e 5, tá? Então, não é trivial, né? Bom, pessoal, acho que o que eu tinha, assim, para passar na aula de hoje era essa parte de data wrangling, né? Então, como você pega uma base de dados, junta, processa, ordena, cria sumários, resumos dessas bases, agrupa, faz gráfico a partir disso. Então, hoje vocês têm totais condições de fazer todas essas análises que a gente fez aqui com qualquer banco de dados, né? Bom, queria agradecer o pessoal pela aula. Vou só parar a gravação aqui, mas a gente continua a conversa.